Traumas do cotidiano infantil com a doutora Gleiciara Terra, nossa neuropsicopedagoga. Então tá bom, meu amor, é com você. Boa noite, graça e paz. Bem, realmente o assunto é muito pertinente, importante, impactante, um pouco doído também, né? A gente foi muito mexido. Eu espero que a gente seja mexido também nesse momento, mas de uma forma diferente, para a gente aprender a lidar com sentimentos, emoções. Eu não tenho a pretensão de esgotar o assunto, é impossível, né? Eu não sou psicóloga, sou neuropsicopedagoga, estudante de neurociência, sou educadora, sou pedagoga, já trabalho na educação há 25 anos. E a gente tem, assim, além da prática de sala de aula, do contato com pessoas, trabalho com crianças e adolescentes, também na igreja, né? Trabalhando com o Ministério Infantil, trabalhando com a escola dominical. A gente passa por muitas coisas e sabe, ouve relatos. A gente trabalha com mulheres e a gente também ouve relatos. Então, a gente sabe que todo esse assunto é um assunto real. Eu não sei, vocês, eu não sou vítima de abuso, graças a Deus, mas conheço pessoas, tenho amigas que foram abusadas, conheço pessoas que, infelizmente, foram abusadores, né? Alguns já faleceram, outros se converteram verdadeiramente. Essa questão de falarmos na igreja é algo realmente importante, porque nesse lugar a gente entende que a igreja é como se fosse um grande hospital, não é? As pessoas que estão aqui, elas estão com alguma enfermidade, ou vieram para cá com alguma enfermidade e são saradas, estão buscando cura, né? Nós estamos nesse mundo, então nós não podemos viver alheios à realidade. Isso é importante a gente entender isso. Então, assim, a minha pretensão não é esgotar o tema, mas é fazê-los entender um pouco mais sobre o que acontece. A gente está realmente atento. Sabe, alguns sinais, há sinais, e a gente precisa entender esses sinais. Então, a gente vai começar aqui, traumas do cotidiano infantil. E a gente vai falar sobre a infância, né? A infância é uma fase das construções mentais, ok? O cérebro de uma criança pode ser comparado a um compartimento vazio a ser preenchido. Pensa numa caixinha, tá? Uma caixa, e dessa caixa ela está vazia, não tem nada na caixa. Assim é a mente de uma criança. Não tem nada. Ela nasce, o sistema nervoso central, aqui, que é o nosso cérebro, ele em formação, né? Não está pronto ainda. É muito comum, vocês já devem ter ouvido falar assim, eu sou adulto da relação. Por quê? Porque o córtex pré-frontal daquela criança não foi totalmente concluído ainda. Então, tem um tempo certo. Então, por isso que você precisa entender que você é o adulto. Se você é o adulto da relação, é você que tem a rédea da situação e você precisa dar os comandos certos. Você precisa preencher essa caixinha que está vazia com as coisas certas. Ok? Então, é um compartimento vazio a ser preenchido. Tudo que for presenciado, presta atenção, talvez vocês já tenham passado por aquela máxima de está brincando, não está nem dando conta. Criança está brincando e está dando conta de tudo. Você se engana fortemente achando que a sua criança não está atenta. Ela pode não estar olhando para você, mas ela está ouvindo tudo. E ela é capaz de reproduzir tudo que você falou. Então, cuidado, pai, mãe,
quando falam perto dos seus filhos. Cuidado com o que falam. Cuidado com o que fazem. Cuidado com o que assistem. Cuidado com o que negligenciam. Porque vocês estão sendo observados. Eu estou sendo observada. Então, é um compartimento vazio a ser preenchido. Tudo que for presenciado e escutado, nessa fase será o quê? Absorvido. É como uma esponja. Eu até ia fazer essa dinâmica, mas deixei para lá. Mas se eu pegasse, digamos, um vidro de guache azul, um vidro de guache verde, pegasse uma esponja, colocasse no azul, ia absorver? Ia. Se eu jogasse no outro, ia absorver? Ia. E por aí, a criança é assim. Então, quem é que tem que mensurar da forma correta o que aquela criança vai poder absorver? Eu e você. Porque nós somos os adultos da relação. Entendem? Vai ser absorvido e vai ser guardado. Eu tenho 2 filhos. Uma é essa linda Rebeca, né, que vocês conhecem. E tem o Natan. Mas a Rebeca, ela tem uma capacidade de lembrar de coisas que eu não lembro. E ela fala assim para mim e para o pai: daquele dia, daquele jeito, naquela hora. Eu nem estou lembrando, mas a Rebeca lembra tudinho. Você estava até com aquela roupa. Você falou daquele jeito. Natan não faz assim tanto, mas a Rebeca, ela guarda. Por quê? Coisas lá na infância. E ela guarda. Isso é verdade. Nessa fase será absorvido e guardado. Eu posso deletar, mas a minha criança não deleta. Nela não temos o discernimento para filtrar o que é bom ou ruim. E assim, levamos na memória, é uma função executiva que nós temos, memória, levamos na memória todos os acontecimentos, sem qualquer avaliação a respeito. O que isso quer dizer? É simples. A criança recebeu uma informação, seja ela boa ou ruim. Ela tem esse compartimento vazio. Recebeu algo novo, é guardado no compartimento. Guardou no compartimento, acionou a memória. Está guardado lá. Às vezes, do nada, sua criança sai com uma palavra. Alguém já passou por isso? Sai com uma palavra, do nada. Aonde você ouviu isso? Quem te falou isso? Como que você sabe disso? O compartimento estava vazio, ouviu, absorveu, foi guardado na memória. Num determinado momento, ela saiu com aquela máxima. É assim. Ela não tem filtro. Ela não sabe discernir. Eu e vocês sabemos, porque nós somos os adultos da relação. O nosso córtex pré-frontal já está fechado. Então, eu tenho capacidade para discernir, para saber se está certo ou está errado. Mas a minha criança não sabe. O meu adolescente também não sabe. Ele pode até fazer o quê? Que é muito comum hoje em dia. Você não validou meus sentimentos? Acho que todo pai e mãe de adolescente já deve ter ouvido isso. Você não está validando os meus sentimentos. Você não está observando que eu preciso de privacidade. Você não está cuidando desta área. E os meus sentimentos, as minhas emoções e os meus pensamentos. Por quê? Porque agora esse é o boom do momento. Todo mundo fala sobre isso. E vou dizer uma coisa para você. Eu tenho colegas psicólogos aqui? Tem algum psicólogo aqui? Não? Nada contra os psicólogos, muito pelo contrário. Amo essa profissão. Não sou psicóloga, amo essa profissão. Mas nós sabemos que em todas as áreas há o bom profissional e o profissional que não é tão bom assim. E nós também sabemos que dependendo do que ele pensa, das suas crenças, ele vai levar o seu tratamento para uma área. Dependendo da terapia que ele usa, dependendo da área que ele usa, ele vai levar para uma área. Essa que é a verdade. Então, por exemplo, eu sou neuropsicopedagoga, eu não vou nunca deixar de ser serva do Senhor. Queira ou não. Porque antes de ser professora, antes de ser educadora, antes de ser pedagoga, qualquer coisa, eu sou serva do Deus vivo. E para mim, a Bíblia é o meu manual, é a minha bússola.
Então, eu sigo a palavra do meu Deus. Eu pego aquilo que é bom, de todos os estudos que faço, e lanço fora aquilo que não é proveitoso para mim, ou que vai contra a minha fé. Renata faz a mesma coisa. O direito está ali, a lei está ali, mas se ela entende que não... A lei máxima é a palavra do Senhor, não é? Além disso, não vai, não pode. Então, o que acontece? Existe muito hoje em dia... A gente leva os nossos filhos aos psicólogos, é um profissional treinado, mas dependendo da área que ele atue, ele vai conduzir o teu filho para um momento que não é o momento certo. Aí ele vai falar assim, você precisa falar com os seus pais que eles precisam validar seus sentimentos. O que é validar seus sentimentos? Eu tenho que dizer assim, ó, Renata aqui é minha filha, tá? É bonita, a minha é mais bonita, mas tudo bem. Renata é minha filha. Aí eu digo assim, aí a Renata fala assim, mãe, você tem que validar meus sentimentos. Aí ela chega para mim, né? Fala assim, eu estou gostando de uma menina. Eu tenho que validar esse sentimento? Não. Não, eu não tenho que validar esse sentimento. Entendeu? Só que hoje em dia eu preciso dizer isso. E eu não tenho que dizer isso. Vocês estão entendendo as coisas? Eu preciso ter cuidado com aquilo que eu ouço, com aquilo que a mídia está pregando, com o que as pessoas estão falando. Porque eu estou falando de uma criança, de uma adolescente cuja mente é um compartimento vazio. Daí também a nossa necessidade de fazermos o que diz Provérbios, é ensinar a criança no caminho em que deve andar. Vamos lá. Ela não tem, né, discernimento para filtrar. E aí acontece o quê? Essas construções mentais são denominadas o quê? Crenças negativas ou limitantes, que se manifestarão somente na vida adulta, podendo trazer prejuízos psicológicos como ansiedade, é o boom do momento. Coloca lá no Google qual é o país mais ansioso do mundo. Brasil vai estar em primeiro lugar. Pode colocar, eu já fiz a pesquisa. E é verdade. Medo. Já ouviram falar em síndrome do pânico e tudo mais? Insegurança. Eu dou aula para adolescentes, e o que eu tenho de alunos inseguros, alunos que para fazer uma prova entram em pânico. Tamanha insegurança, não sou capaz, eu não posso, eu não sei, eu não vou conseguir. É insegurança. Só que se você parar para pensar, a mãe é insegura, o pai é inseguro e está reproduzindo isso. Então a gente também tem que ter esse cuidado, que muitas vezes a gente está reproduzindo nos filhos coisas que a gente está passando, ou que a gente já passou. E a gente não percebe, é inconsciente isso. E transtornos psicológicos. Tá? Então, assim, é muito importante a gente entender o que, na verdade, acontece na infância. Agora, o que é um trauma, gente? O que é um trauma? O trauma é um tipo de dano emocional, que ocorre após um acontecimento traumático, mas também psicologicamente significativo, como, por exemplo, estar numa situação ameaçadora, humilhação, abuso mental ou sexual, perda familiar próximo e significativo, entre outros. Como eu disse para vocês, eu não passei, graças a Deus, não fui vítima de abuso sexual. Mas eu tive um trauma na minha infância. E foi um trauma que está escrito ali, perda familiar próximo. Aos 9 anos de idade eu perdi meu pai. E na época, ele foi acometido, na década de 80, acometido de câncer. E câncer era uma doença na época que não se sabia, era meio velado, aquela doença da morte. Falavam assim. Hoje nós temos tratamentos, mas naquela época não, e ele teve câncer de esôfago. E era raro na época, na década de 80. E aos 9 anos eu perco meu pai. O que acontece? O meu primeiro desmaio e a menarca, ou seja, a primeira menstruação, com 9 anos, fruto de um trauma. E aí, isso acarreta em quê? Várias situações complicadas na minha infância e adolescência.